Oiê, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo que é sobre as coisas práticas da minha universidade aqui do Reino Unido. E quando eu vim pra cá eu tinha várias dúvidas em detalhezinhos, assim, coisas práticas. E por isso eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. E eu espero que ele seja útil pra quem esteja vindo pra cá pra estudar por conta ou pelo Ciências Sem Fronteiras, ou pra quem só tenha curiosidade mesmo pra saber como a faculdade aqui funciona. Eu dividi esse vídeo em 4 temas principais. O primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha faculdade daqui, depois eu vou falar sobre as aulas, depois eu vou falar sobre as provas e por último eu vou responder as perguntas que vocês deixaram pra mim. Então vamos começar para o vídeo não ficar muito longo. A minha universidade é a Universidade de Bath, ou University of Bath. Ela está em 4º lugar no ranking entre as melhores faculdades do Reino Unido. E o curso de engenharia, que é o que eu faço, está em 3º lugar. Só fica atrás da Imperial, em Londres, e da Universidade de Cambridge. Então é um curso muito bom, com uma estrutura excelente. E a única coisa que eu tenho pra falar é que se você pensa, nossa, aqui os professores vão ser excelentes, assim, eu tinha uma ideia que, nossa, os professores vão destruir. E assim como eu tive professores no Brasil que careciam de didática, aqui eu também tive esse não problema, mas eu também tive professores que não tinham tanta didática, que você percebia que eles tinham um vasto conhecimento sobre o assunto que eles estavam falando, só que na hora de transmitir aquele assunto, aquele conhecimento, eles não eram tão bons. Quando você vem pelo Ciências Sem Fronteiras, na sua faculdade eles vão te designar um tutor no seu departamento. No meu caso, o meu tutor e o da Elisa foi o mesmo, e é ele que vai selecionar ele que vai te falar que matéria você pode ou não fazer, e pra conseguir o projeto que você vai fazer no verão também, você tem que falar com ele. Sobre as matérias que eu ia fazer, eles colocaram todos, acho que na faculdade inteira, todos os estudantes que vieram pelo Ciências Sem Fronteiras foram colocados no equivalente ao 3º ano. Só que se tivesse matérias do 3º ano que você não queria fazer, você poderia ou trocar elas por do 2º ou por 3º. No meu caso, no da Elisa, a única matéria que a gente não queria fazer de jeito nenhum, que queria passar longe, que não queria fazer mesmo, foi a única que nós fomos obrigados a fazer. Ele falou assim, olha, o nosso tutor no caso, vocês podem trocar as outras matérias, não tem problema, só que a dissertação vocês vão ter que fazer de qualquer jeito. Gente, a dissertação é como se fosse a monografia. É o trabalho de conclusão de curso para os alunos da faculdade mesmo, sem estar no programa de mobilidade. Então, eu e a Elisa, nós tivemos que fazer a dissertação. Se você tiver a opção de não fazer, eu não acho que seja tão bom assim. E você gasta muito tempo e é muito estressante você ter que escrever uma dissertação em outra língua e tudo mais. Então essa é a minha dica. Se você puder correr dela, corra. No meu caso, eu não tive escolha, eu tive que fazer. Uma outra coisa sobre você trocar as matérias, não tem problema desde que o horário de aula de uma matéria não choque com o horário de aula da outra. Você não pode fazer 2 matérias que estejam tendo aula ao mesmo tempo. Eles não permitem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as aulas. O que eu notei é que a carga horária daqui é muito menor do que a carga horária que eu estava acostumada no Brasil. E eles contam os créditos não pelo horário que você fica em aula. Eles calculam o tempo, de aula, mais o tempo que você precisaria para estudar para aquela disciplina, para fazer os trabalhos e tudo mais. Então, aqui eu só fiz matérias de 6 créditos e a dissertação que foi 12 créditos. Então, além da dissertação, eu fiz 6 disciplinas, 3 em cada semestre. E cada uma delas, como elas tinham 6 créditos, eu tive 3 horas de aula por semana. Então normalmente eram 2 horas de aula juntas num dia, e no outro dia era 1 hora de aula separada. E outra coisa que aqui é bem legal é que o mais cedo que as aulas vão começar é 9h15. E elas acabam no 10h05. Então elas começam a hora 15 e acabam a hora 5, pra dar tempo de você trocar de sala se você tiver que ir pra sua outra aula, e os alunos que vão usar a sala que você tava poderem entrar. Então, no seu horário, geralmente vem, da semana, aí eles falam as semanas, de que semana você vai ter aquela aula,
E eles também colocam a sala que você vai ter que ir para aquela aula. Então, cada aula é uma sala diferente. Às vezes é perto, às vezes é mais longe. A questão é que, às vezes, os professores se estendem um pouco mais, mas tudo bem. E eu acho que aqui, no ano que eu estudei, só uma vez não teve aula, porque o professor estava doente e eles mandaram um e-mail avisando. Não tem... Já aconteceu várias vezes comigo, tipo, ir pra faculdade, aí o professor não aparecer. Aqui não tem tanto disso, ou o professor terminar a aula mais cedo. Geralmente os professores se estendem um pouco mais além do horário, assim. Não terminam mais cedo. Já aconteceu, mas foram bem poucas vezes, assim, tipo... De sair mais cedo, acho que foi uma vez. Em um ano. Além disso, o que eu tinha pra falar sobre as aulas é que não tem presença. Você vai se você quiser. E... apesar disso, as salas estavam lotadas. A quantidade de alunos por disciplina assim varia de 70 a 80, pelo menos na minha faculdade. Então você vai numa sala que tenha capacidade para aquela quantidade de pessoas. E o mais legal, assim, é que o professor começa a falar, todo mundo fica quieto. Eu achei bem legal, o respeito pelos professores daqui, e os alunos vão na aula porque eles realmente estão interessados, assim. Eu acho que de aula o que eu tinha pra falar era isso. A estrutura das salas é bem bacana, assim. Tem equipamento multimídia instalado em todas as salas com computador, então fica bem rápido para os professores. A maioria das aulas os professores passam slides, ou se não... Eles têm um negócio que eu não sei como chama. Alguns professores utilizam esse negócio que eles vão escrevendo, vai aparecendo no quadro. As aulas são disponibilizadas para você baixar no site da faculdade, que você tem uma área que você faz o seu login, aí você pode clicar na disciplina e aí vai ter as aulas para você baixar. E também, normalmente, os professores, eles pegam e imprimem os slides e entregam na aula pra você. Então, você não precisa pegar e imprimir a aula ou se preocupar em imprimir antes e levar. Eles pegam, imprimem e te dão. E alguns professores, no caso eu tive um só, eles imprimem tipo um livro e te entregam. Então, é o livro que vai usar pra todas as aulas. E dependendo da matéria, aquele livro ele pode ser utilizado na hora de você fazer a prova. E falando em provas, vamos falar sobre as provas. As provas não são em horários de aula. Tem 2 semanas, ou dependendo, 3 semanas, que é a semana de provas, e aí as suas provas vão ser marcadas dentro daquelas semanas. E um pouco antes, acho que cerca de um mês antes, um mês e pouco antes. E aí no site você vai fazer o login e vai ver as suas provas. E aí você vai ter a informação, o horário, a data, o horário da sua prova, a disciplina que é, né? Claro. A sala que você tem que ir pra fazer a sua prova. E, pasmem, o seu número de assento. Então não tem aquela, eu vou sentar perto daquela pessoa pra pegar cola. Não, aqui as provas são muito, muito rigorosas, assim. E cada sala de prova tem 2 professores cuidando. E esses 2 professores normalmente não são os professores que deram a disciplina. Então, você não tem, tipo, professor, me ajuda. Não tem dessa. É você e você e foi. E aí, no dia da prova, você tem que chegar antes, geralmente uns 5, 10 minutos, chegar na sua sala. E aí, eles vão te permitir entrar uns 5 minutos antes, que você vai achar o seu número do assento que tava falando no SAMS. Então você tem que saber, ou senão você vai procurando. E vai ter uma folha em cima das carteiras que você pode sentar. E nessa folha vai estar o número do seu assento, o seu nome. Eles vão te dar um código, que não vai ser mais o seu nome não aparece na prova de jeito nenhum. Então é completamente anônimo a correção das provas. E eles te dão esse número que você vai colocar no seu caderno de provas. Aí eles te dão aquele número, o código da disciplina e acho que a data. E na parte de cima da folha. Na parte de baixo, você tem um campo que tem o seu nome, e aí você tem que assinar e colocar a data do dia.
E aí, durante a prova, os dois fiscais que estão ali, você destaca da metade da folha e aquele pedaço você deixa no canto da sua mesa com o seu library card, que é o seu cartão da biblioteca, pra eles confirmarem, tipo, que no cartão da biblioteca tem sua foto, então pra eles confirmarem que realmente é você que tá fazendo a sua prova. E aí no caderno de provas, que na verdade é tipo um caderno de provas do Enem, e aí na primeira folha você coloca aquele código que estava naquela folha que estava na sua mesa, coloca o seu código, o código da disciplina, a data, e na minha faculdade eles te dão a calculadora. Então a calculadora você não precisa levar. Estojo em cima da mesa você não pode, a não ser que seja transparente ou pequeno. E você só precisa levar lápis, caneta, borracha. Não precisa responder a prova à caneta, você pode responder a lápis, não tem problema nenhum. E você precisa de caneta pra preencher as coisas. E na minha faculdade, eles forneciam as calculadoras pra você. Na faculdade do Matheus, eu conversei com ele, você tinha os modelos que você era autorizado a levar, só que a faculdade não permitia. Então, nada de fazer prova de HP, sem chances. Que facilita bastante. Além disso, na folha de provas não vai seu nome, no caderno de provas. O único lugar que vai é que do lado, no canto da folha, tem uma parte, uma fita assim. Não uma fita, um pedaço assim, que daí você escreve vira ela, e você vai escrever seu nome, sobrenome, e você vai assinar. E aí tem uma fita, tipo, adesiva, então você vai tirar aquela fita e vai colar por cima do seu nome. Então o seu professor, na hora que ele estiver corrigindo a prova, ele não vai saber, não vai fazer nem ideia de quem é você. E como aqui as salas são muito grandes, os professores nem sabem quem estudou com ele, sabe? Sem chances deles te conhecerem. No Brasil eu sinto que é muito mais... O relacionamento entre aluno e professor é muito mais próximo e aqui é muito mais distante. Gente, a duração das provas aqui é de 2 horas apenas. Então, é meio corrido pra você responder, tipo, a prova inteira em apenas 2 horas. 2 provas que eu fiz eu não consegui terminar. Eu passei na disciplina, mas eu não consegui terminar. E foram 4 as provas as que eu fiz. Outra coisa é que a nota da prova geralmente vale 100 e o que você precisa pra passar é 40. E, gente, eu achei, nossa, a prova vale 100 e você precisa de 40, só 40. Não é só 40, é tudo isso, porque as provas, elas... Igual, muita gente conversou, tipo, conversando com os alunos e falou assim, aqui a média, a nota mínima é 40 só. Eu falei assim, só que os professores não fazem a prova pra você tirar 10. Geralmente é muito difícil você tirar 10 na prova, é muito, muito, muito raro. E tirar 40 não é tão simples, não é tão fácil quanto parece. Nossa, só 40? Não, não é só 40. E além disso, você também pode ter trabalhos pra você fazer durante a disciplina. E quando você escolhe a disciplina, você já sabe se você vai ter trabalho ou se vai ser só a prova. Na ementa deles, eles colocam a forma de avaliação. E eles colocam, por exemplo, 90% vai ser a nota da prova, mais 10% de um trabalho, que eles chamam coursework. Então, os professores, durante a disciplina, eles vão te passar o trabalho que você tem pra fazer. Já tive matérias que foram assim, 50% prova, 50% coursework, 100% coursework, 100% trabalho. Foi por isso que eu não tive que fazer... eu fiz 6 disciplinas, mas eu só fiz 4 provas. E aí varia essa porcentagem dependendo da matéria que você for fazer. E você já sabe disso antes de você começar. Era isso que eu tinha pra falar sobre a faculdade e agora eu vou começar respondendo as perguntas. Vou começar com a Monalisa Alves Cavalcante. Nossa. Ela perguntou sobre educação, novos hábitos, responsabilidade e, de maneira geral, como foi o crescimento pessoal e profissional e, por fim, te falar de algumas novas amizades. Então, questão de educação, a questão da educação da faculdade é muito boa. As escolas aqui também, pelo que eu conversei, tendem a ser melhores. E agora a educação das pessoas. As pessoas aqui, elas são muito educadas. Pra vocês terem ideia, se você for entrar em algum lugar e uma pessoa segura a porta pra você e você não falar obrigada por ela ter segurado a porta, é muita falta de educação. Então as pessoas sempre, tipo, pra qualquer coisinha, obrigada, sempre, sempre, sempre. E elas são bem mais propícias a ajudar. Questão de novos hábitos,
Eu acho que... Eu não reparei em nada, eu não consigo pensar em nada agora, mas eu acho que eu devo ter mudado bastante coisa, só que eu não consigo lembrar. Me desculpe. Olha, a questão de responsabilidade e como foi o crescimento. Eu nunca tinha morado fora, eu nunca tinha morado sozinha, sem os meus pais. E aqui eu cresci muito, eu amadureci muito, porque eu aprendi a me virar sozinha. Então, nesse sentido, eu acho que a Thaís não amadureceu, não cresceu tanto por causa disso. Ela não amadureceu, cresceu tanto porque ela já tinha morado fora sem os meus pais na casa da minha avó. Então ela já tinha isso. E pra mim foi bem diferente aprender a me virar. Então você cria mais responsabilidades porque é você ali. Você tem que se virar e você é sua responsabilidade. Você não tem, tipo, a ajuda dos outros. Apesar que morar com a Thaís, assim, foi incrível. Foi muito bom que a Thaís veio. Eu não paro de agradecer meus pais. Muito obrigada por não ter me deixado ir sozinha, por ter mandado a Thaís comigo, porque eu não sei se eu teria dado conta. Mas é porque eu sou muito apegada e eu acho que se eu tivesse eu teria conseguido, mas teria sido muito mais difícil pra mim. Crescimento pessoal, ao você morar fora, você muda completamente toda a sua visão do mundo. Tipo, como você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas, tipo, muda bastante e você amadurece muito. Eu espero que a minha passagem pela Universidade de Bath dê um upgrade muito bom na minha carreira e também a fluência em inglês. Se eu quiser, sei lá, arranjar um emprego fora, eu espero que isso, fora que eu digo no exterior, eu espero que isso contribua bastante. Agora, e também se eu for fazer um mestrado, um doutorado, eu espero que contribua na hora de eu entrar no mestrado. E amizades, eu não tive tantas amizades com pessoas daqui, assim, britânicos mesmo. A minha melhor amiga, que foi desde o primeiro semestre, porque a gente fez um projeto juntas, que foi uma matéria. Eles dividiram os arquitetos e os engenheiros em grupos, e ela estava no meu grupo dessa disciplina. Então a gente ficou juntas desde o primeiro semestre até o final. E, nossa, ela mora na Índia, ela se formou agora. Ela foi a minha melhor amiga daqui, assim. Além dela, teve também a Elisa, que a gente fez o curso de inglês juntas, então a gente estudou muito, estudou algumas matérias juntas, então a gente ficou bem próximas também. E além disso, tem o Chris, que é um britânico, que ele é meu amigo, mas, tipo, não é tão próximo. E eu acho que eu não fiz mais tanta amizade. Ninguém nunca me tratou mal. Sempre, tipo, eu conversei com os outros alunos da classe, mas é que já, tipo, tava todo mundo meio já entrosado, então fica meio complicado você se infiltrar no meio. E eu já tinha, tipo, eu e a Harshit, a gente ficou bastante juntas também. Questão de amizades foram essas. Agora, ela falou se vocês recomendam, por causa que é pra mim e pra Thaís. A Thaís também vai responder suas perguntas no vídeo que ela fizer. Se eu recomendo 100% o intercâmbio pra Inglaterra. Gente, eu recomendo super. Eu adorei aqui, eu adoro a Inglaterra. Se eu for tirar o inverno, assim, e a comida, eu moraria de boa aqui, tipo, tempo indefinido. Eu gostei muito, muito mesmo, e eu recomendo muito pra quem quiser vir. E além disso, é mais fácil do que ir pros Estados Unidos, porque se você for estudar aqui menos de 6 meses, você não precisa tirar o visto. Os pontos positivos. Pontos positivos. Gente, eu acho que as pessoas muito educadas, elas sempre estão dispostas a te ajudar. Se você... A não ser que você dê muito azar, assim. Mas, tipo, sempre quando eu precisei pedir informação pra alguém, as pessoas sempre me responderam mais do que eu tinha pedido e sempre preocupadas, assim, que você realmente vai conseguir chegar. Porque às vezes você pede informação pra alguém, você fala assim, você pega, vai ali, vira ali. Só que depois de virar ali, você tem que fazer mais um monte de coisa. Não, as pessoas têm a preocupação, assim, o zelo de você realmente conseguir o que você quer, sabe? Então, isso eu achei um ponto muito positivo. A questão... Gente, eu não sei mais o que falar. Eu gostei muito daqui.
Eu me apaixonei, assim, pela Inglaterra mesmo. E além das pessoas, eu não sei mais o que falar de pontos positivos. Ah, nossa, eu vou falar isso e alguns vão me matar. Eu acho o sotaque britânico muito mais legal do que o sotaque americano. Ah, não me matem. Eu acho mais bonito mesmo. E, e os pontos negativos. Pra mim, a única coisa de pontos negativos que teve foi o clima, porque é frio. E outra coisa foi a comida. Essas foram as duas coisas que mais pesaram, mas nada que não dê pra você contornar, assim. Veste 300 camadas de roupa e dá tudo certo, e come o que tem e de boa. Mas isso foi o que eu mais demorei, assim, pra me acostumar um pouco. Foi o clima. A Emanuele Lopes, a Manu, não é uma pergunta em si, mas queria pedir pra fazer um rápido update da experiência aqui. Pra mim, a experiência, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista acadêmico, foi muito, muito boa. E eu amei, assim, eu não tenho nada do que reclamar. Agora que estão há mais tempo. Como são as aulas, as provas, a universidade? Vai fazer pesquisa? Eu já falei sobre as aulas, as provas e um pouco sobre a faculdade. Então, sobre a pesquisa. Como tem vários professores na faculdade que eles fazem pesquisa, então o meu tutor, ele pegou e entrou em contato com os professores da faculdade pra ver quem tinha vaga, pra quem tinha vaga pra fazer o projeto. Então, eu estou fazendo o projeto que é a utilização de nano limestone em cement paste, na pasta de cimento, e eu estou adorando o projeto, eu estou gostando bastante, assim. E os meus orientadores, os responsáveis pelo projeto são 2 professores, uma é de engenharia e a outra é de arquitetura. E a de arquitetura é a Juliana e ela dá aula da faculdade, ela é brasileira. Então tá sendo mais fácil por ela ser brasileira, assim. Mas o projeto tá sendo muito bom. E aí tinha várias opções ali, tipo, várias opções mesmo. Ele pegou e, tipo, mandou os e-mails, teve a resposta dos professores, ele falou assim, tem um projeto assim, 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 assim. Ele citou os projetos que tinha e qual que eu e a Elisa tinha mais interesse. Daí a gente foi falar com os professores e a gente fechou e deu certo. Colocação em empresa agora no final. Olha, os professores, eles te ajudam muito mais na questão do projeto de pesquisa. Se você quiser uma colocação em empresa, você que tem que ir atrás. Aí se você conseguir, tudo bem, se não, você tem um projeto de pesquisa. Pelo menos foi assim na minha faculdade. Está valendo a experiência dentro da universidade? Muito. Minha experiência acadêmica foi muito, muito boa. E fora... Gente, crescimento pessoal foi muito bom. Questão de amadurecimento, você muda muito. Todo jeito que você enxerga o mundo, você enxerga a sua vida, muda completamente quando você... Pelo menos o meu mudou completamente. Quando eu fiquei aqui esse ano. E muda mesmo alguma coisa em você depois de uma experiência assim? Muda muito. E beijo, meninas, em breve estarei aí, não vejo a hora. A Manu, ela tá vindo pra uma cidade perto de Londres pra estudar também. E espero que a gente se encontre, Manu. Espero que você goste também, tanto quanto eu gostei. E aí a Isadora Alves perguntou, como foi pra vocês irem? Eu consegui a bolsa pelo Ciência Sem Fronteiras, eu me inscrevi no edital, fiz o exame de proficiência, passei no edital e aí eu vim pra cá. E aí a Thaís, ela veio comigo por causa que meu pai não queria me mandar sozinha. E aí a gente fechou... então a próxima pergunta dela. Entraram em contato com alguma agência? A gente entrou com a CI, a Central Intercâmbio, e foi pela CI que eu comprei o meu seguro de saúde. A Thaís comprou o seguro de saúde dela, e ela comprou a primeira vez que ela veio pra cá do curso de inglês, a gente comprou pela Central Intercâmbio. E ela pediu pra gente fazer um vídeo fase do Eurotrip. Eu acho que pra responder perguntas sobre Eurotrip, a gente vai fazer com certeza um vídeo respondendo as perguntas. E se vocês quiserem também, comentem aí pra gente saber que vocês querem um vídeo falando sobre isso. Agora eu vou responder as perguntas dos comentários do vídeo. A Thaís Santos perguntou: fazer um vídeo falando sobre os preços, quanto é o custo de vida, e acho que muita gente tem essa dúvida.
Olha, pela bolsa do Ciências Sem Fronteiras você recebe 420 libras. Pra você só em alimentação e sem contar o aluguel. Pro aluguel gasta mais umas 400 libras. Então, por mês assim, se você não for viajar tanto, mas dá pra você economizar e até que dá pra você viajar. Com esse dinheiro, umas 820, 800 e pouquinhas libras, você consegue viver bem assim no mês aqui. Kelly Lima, o que é intercâmbio? Intercâmbio é quando você vai pra um país pra fora pra estudar a língua, estudar alguma coisa, e você pega e passa um período de tempo lá. Eu não sei se eu expliquei direito, mas na minha cabeça é isso. Aí, como vocês se acostumaram a viver em outro lugar, olha, foi mais fácil do que eu esperava, foi muito fácil. Agora eu tô preocupada como vai ser voltar a me acostumar no Brasil. Ó. E aí ela também perguntou, e como é que vocês aprenderam essa língua? A gente aprendeu inglês desde criança, eu estudei inglês, acho que desde os meus 9, 10 anos. Aí eu estudei inglês por uns 7 anos, e aí eu enchi o saco e parei. E aí depois, antes de fazer o exame de proficiência, eu comecei a estudar por conta em casa e também estudei mais na escola. Primeiro eu estudei no FISC, depois eu fiz como é que chama? No CNA. Camille Ribeiro, por que você foi morar aí? Porque eu ganhei a bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Ariane Cruz. Ariane Cruz. Oiê, você sabe dizer se tem engenharia de alimentos ou agrárias? Quero fazer o doutorado aí no Reino Unido pelo Ciências Sem Fronteiras. Eu acredito que tenha, porque no Ciências Sem Fronteiras tem as áreas prioritárias e, se eu não me engano, todas as engenharias se enquadram. Então, provavelmente vai ter sim. Fernanda Riefel, quais são as maiores diferenças entre a sua faculdade no Brasil e a do Reino Unido? Eu estudo na Universidade do Estado do Mato Grosso e, gente, a minha faculdade ela foi construída para ser uma escola, era uma escola, e aí a faculdade começou em algumas salas daquela escola, e aí foi aumentando, foi crescendo, e a escola foi diminuindo o espaço, mas a escola, as crianças ainda continuam lá, pelo menos continuavam, acho que ainda não ficou pronta a escola delas, e o prédio era do município, e a minha faculdade é do estado. Então, faz acho que 2 anos ou 3, o estado comprou o lugar, a parte física da escola, só que, como não tem lugar para as crianças que estudavam lá irem, elas continuam lá. Então tem uma parte umas salas, principalmente à tarde, que funcionam como escola municipal de crianças. Gente, eu não tenho nada contra as crianças, só que é muito misturado e eu acho que os ambientes não se enquadram muito assim. Escola, crianças, acho que é de 4ª série, deve ter uns 12, 13 anos, com pessoas estudando na faculdade. Então, essa é uma grande diferença. Também a questão de infraestrutura, o prédio não é muito bom. E também foi construído acho que em 1990 e poucos, e para ser uma escola. Então não é muito bom, não foi pensado para ser faculdade. E a questão do laboratório, o laboratório não é tão bem equipado. E além disso tem a biblioteca, que a biblioteca responde à sua próxima pergunta. O que você mais gosta na Universidade de Bath e que amaria se estivesse no Brasil? A biblioteca. Gente, a biblioteca daqui são 5 andares e tem muitos, muitos livros. E você também tem acesso, pela internet, você tem acesso a vários artigos online, de graça. Então, esse eu gostaria que estivesse no Brasil também. Você teve alguma dificuldade em acompanhar o conteúdo? Em algum momento faltou alguma bagagem para compreender o que o professor está ensinando? Olha, eu fiz uma matéria que chama Ciências dos Materiais 2, Material Science 2, e às vezes o professor falava de algumas coisas assim, que eu sabia mais ou menos o que ele estava falando, mas que os alunos da faculdade mesmo tinham visto em Material Science 1, Ciências dos Materiais 1, então eu senti um pouquinho daquilo, mas nada muito grave, e de acompanhar, eu acho que eu não tive muita dificuldade não, acho que eu acompanhei bem. E acho que foi só nessa matéria mesmo que eu tive alguma coisa. Que eu tive alguma dificuldade, assim, de levar. E também teve em Pontes, que o professor falava assim, como vocês viram, em Estruturas 2 é assim, assim, assim. Então, foi mais nessas horas, mas nada que não tenha dado, tipo, pra você entender naquele momento, sabe? Deu pra mim entender
que o professor tava falando naquele momento. Adoro vocês, Simbodar, manda um beijo. Um beijo! E agora, cada segundo. Eu queria saber como funcionam as férias, porque onde sei não é igual aqui no Brasil. As férias funcionam assim. Você começa a faculdade em setembro, outubro, dependendo. E aí você estuda até dezembro. Aí em dezembro, dependendo da sua faculdade, você vai ter 3 a 2 semanas de férias. Geralmente pega a semana do Natal e até o final da semana do Ano Novo. E aí eu lembro que as minhas aulas voltaram no dia 6 ou dia 5 de janeiro, bem no comecinho. Aí você pega e estuda mais uma semana, faz as provas, aí tem umas 2 semanas de provas, e aí você tem uma semana de férias entre o semestre 1 e o semestre 2. Isso aqui, isso varia de faculdade para faculdade, os tempos, assim. E aí você estuda até abril. Tipo, vai ser de fevereiro até abril. E aí, em abril, você tem as férias de Páscoa, Easter Break, que tem uma pausa pra Páscoa de 2 semanas. E aí você volta e estuda uma semana. Que quando eu falo você volta e estuda uma semana, essa semana é só uma semana pra revisar o conteúdo pra prova. Então você não tem propriamente aula, o conteúdo realmente acabou antes. Então é só, você tem uma aula, você tem as aulas que você tinha na semana das matérias só pra revisar o conteúdo pras provas. E aí onde eu estava? Na pausa de abril. E aí você tem 2 semanas ali. E aí você volta, tem uma semana de aula. E aí tem as 2 semanas... Aí tem até o final de maio, que é prova. Dia 30 de maio acaba a semana de provas. E acaba a faculdade, acaba o semestre, acaba o ano letivo, acabou tudo. E aí no meu caso, depois agora eu tô comecei com o projeto. Caroline Huertas. Oi, desculpa se você já respondeu isso, mas você mora onde? Tipo, numa casa, num hotel República? Eu moro numa casa que eu e a Thaís alugamos de uma britânica. E a gente aluga o quarto, divide o banheiro e a cozinha. E a gente paga 640 libras por mês. Nós duas, a gente gasta 1.500, por volta de 1.500 libras todo mês. Pra nós duas. Contando o aluguel. Já tá nesse preço. Tá nesse valor. E se você for morar, acho que sozinha aqui, eu acho que com 800 libras você consegue se virar, assim. Pra alimentação, e aluguel e tudo mais. E a minha acomodação da faculdade é tipo uma república. Aí ela pergunta, mais uma coisa. Você tem que fazer comida, fazer compras, sempre come fora ou mora em algum lugar que dá refeição? Eu que tenho que me virar pra fazer comida, fazer compras, essas coisas. Então, eu que me viro. Eu e a Thaís, quando a Thaís tá aqui, a gente que se vira. E aí, Lelena Reborns, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. E aí, a Júlia Gomes, como você conseguiu o intercâmbio? Você mora numa república? Adoro os seus vídeos. A minha acomodação da faculdade é como se fosse uma república, assim, só que cada um tem o seu quarto, e aí você divide o banheiro e a cozinha também. E o intercâmbio eu consegui que eu me inscrevi pro edital do Ciências Sem Fronteiras, então eu consegui a bolsa de estudos pra estudar aqui. Foram as suas perguntas e o que eu tinha pra falar sobre a minha faculdade. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, comentem aqui nos comentários, porque dependendo da quantidade de perguntas, eu vou chamar a Elisa pra gravar o vídeo comigo pra responder as perguntas de vocês. Então, se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e é isso aí. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!